Nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, que são ensinamentos do Rebbe, extraídos dos seus discursos e da sua correspondência, tratando sobre o assunto de confiança em Deus e alegria. Nós terminamos a vez passada falando sobre um versículo, inclusive esse versículo encerra o Shulchan Aruch, a primeira parte do nosso Código de Leis, Orach Chaim, Vetov Lev Mishte Tamid. Aquele que tem bom coração, que tem um coração, bom coração aqui no sentido, não só que é uma pessoa bondosa, mas que é uma pessoa que está satisfeita, que tem alegria, que tem felicidade, Mishte Tamid, para ele todo dia é dia de festa, é como se todo dia é uma pessoa alegre, feliz. Então ele está sempre festivo, para ele todo dia é como se fosse festa, ele não precisa de outros motivos de alegria, etc. Ele já é uma pessoa feliz por si só, como se ele estivesse constantemente festejando. E os nossos sábios, assim fala Gemara, quem é esse Tov Lev Mishte-Tamid? Que pessoa se enquadra nessa categoria? Zeshedato Rechavá, uma pessoa que tem cabeça larga, cabeça aberta, que sabe ver as coisas na sua devida perspectiva, na sua devida proporção. Daqui a gente vê que até essa questão que vai evitar preocupações desnecessárias, obsessão em preocupações. E isso vai desencadear, Deus nos livre, o contrário da alegria. Tudo isso depende, então, da pessoa saber abrir a sua cabeça, meditar e refletir da forma certa, se conscientizar sobre o conceito de confiança em Deus, etc. E para isso se diz que isso depende de Dat Rechavá, de um conhecimento amplo, de uma cabeça aberta, como nós falamos. Que isso vai proporcionar que a pessoa esteja sempre feliz, que ela não fique presa em coisinhas da vida, ou detalhes, às vezes não são só coisinhas, mas são coisas passageiras, às vezes são coisas até grandes, mas se a pessoa fica obcecada nisso, não vai levar a lugar nenhum. Por isso se diz, aquele que tem a mente larga, a mente aberta, para saber se desprender e saber superar tudo isso, não ver as coisas só no imediato, etc. Então esse vai estar sempre festivo. O Rebbe traz um famoso piut, uma poesia que está incorporada na nossa liturgia no Yom Kippur, quando se diz o seguinte: Merubim tzorchei amcha vedatam ktsara. Isso é falado também em Slichot, em Kippur, nas rezas de perdões, etc. Merubim tzorchei amcha, muitas são as necessidades do teu povo. Assim exclama o Hazan, que conduz as rezas. Vedatam ktsara, sabe o que? Se não bastasse isso, ainda tem outro problema, que eles têm cabeça pequena, que eles têm uma mente estreita e não larga. Isso é uma tradução livre da primeira linha dessa poesia litúrgica. Explica sobre isso, é uma explicação do quarto Rebbe de Chabad, do Rebbe Maharash, em nome do Balatanya, do autor do Tânia, que ele fala que uma coisa depende da outra. Por que merubim tzorchei amcha? Sabe por que múltiplas são as necessidades do teu povo? Por que shedatam ktsara? Porque eles têm uma mente estreita, porque eles estão com uma cabeça pequena, porque eles não estão olhando as coisas em perspectiva, enfim, vendo as coisas como deve se ver, com uma mente mais aberta. Porém, se eles tivessem uma cabeça mais aberta, então assim afirma o Rebbe, então não haveriam múltiplas necessidades para o povo. Em outras palavras, as múltiplas necessidades, ou às vezes os múltiplos problemas que nós vemos, encaramos, às vezes isso é fruto da nossa percepção. Porque nós estamos vendo as coisas assim, nós estamos com óculos escuros, nós estamos com uma visão muito curta e pequena, vendo só, sendo demais imediatistas, etc. E, enfim, vendo as coisas fora de perspectiva e fora de proporção. Por isso nós sentimos que muitas são as nossas necessidades e muitos são os nossos problemas. Por quê? Porque a gente está com a cabeça pequena, com a mente estreita. E o Rebbe elabora esse assunto. Diz que, na verdade, se a gente observar o Criador na sua bondade, ele vem de cima todos os assuntos, tudo aquilo que as criaturas precisam.
Então, é interessante que até entre criaturas animais a gente não vê índices de fome como a gente via, às vezes, infelizmente ainda vê em partes do mundo, entre seres humanos. Isso, a Gemara, o Talmud já observa esse fenômeno. Mas, de forma geral, de uma maneira ou de outra, Deus, o Criador, o Regente e também o Provedor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, ele manda para as criaturas, de uma forma ou de outra, aquilo que elas necessitam. As necessidades vitais, em geral, estão cobertas. Por que a pessoa fica angustiada? Por que ela acha que ela está com problemas assim? Muitas vezes é porque a pessoa está correndo atrás de supérfluos. A pessoa está indo atrás, na verdade, e se ela observasse, olha, aquilo que eu preciso, graças a Deus, eu estou sobrevivendo, e não só sobrevivendo, eu estou são, saudável, seguro, etc. As necessidades básicas minhas, da família, estão cobertas, mas o problema é, nós vivemos num mundo muito competitivo, muito consumista, uma mídia que nos seduz a tudo isso. Então, às vezes a pessoa começa uma corrida desenfreada atrás de supérfluos, de coisas que, na verdade, não são necessidades, não são necessidades básicas, não são em absoluto necessárias para ela. Né? Então, o que pode acontecer? Às vezes, não só que a pessoa não alcança isso, não seu objetivo, a sua ambição, ela não consegue alcançar esses seus desejos, não é? Mas pior do que isso, se diz que isso, Chas v'Shalom, Deus nos livre, pode prejudicar também o fluxo divino de cima para aquelas coisas que sim ela precisa, para aquelas coisas que são vitais. Ou seja, já que a pessoa aqui está gastando sua energia, tempo, etc., seus sentimentos, está obcecado naquelas coisas supérfluas, isso é uma indicação de que ela perdeu a sua confiança em Deus. Então, isso pode comprometer, por vezes, até o básico, que até aquilo que aquilo que não é supérfluo, que é necessário, que é vital, que isso também comece a ter entraves, comece a ter impedimentos. O Rebbe Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, dava um famoso exemplo sobre isso. Ele fala que vestimentas, roupas, tem que ser na medida da pessoa. Os sapatos, etc. Se as roupas forem grandes demais, não é? O indivíduo não é tão alto, ou o que for, mas ele sabe o que? Eu quero um tamanho maior, eu quero uma roupa maior, eu quero um sapato maior, e etc. Não só que isso não contribui, não ajuda em nada, pelo contrário, só prejudica e só atrapalha. A pessoa vai acabar tropeçando e caindo nessas roupas largas ou nesse sapato que está acima da sua medida. Então, isso não vai ajudar a pessoa em nada, pelo contrário, isso vai lhe atrapalhar na sua caminhada e pode lhe causar até queda. Da mesma maneira, o Rebbe dizia, o mesmo se aplica também com os bens, com aquilo que a gente busca, procura e quer. Às vezes a pessoa está querendo demais, está querendo aquilo que nem é compatível com ela, só porque o outro tem, ou por qualquer motivo, não é? Mas se isso está acima da sua medida ou do que o bom Deus determinou para ela, isso não vai ser bom para a pessoa. Isso vai atrapalhar a sua vida. Isso que a gente falou, não só que isso não vai ajudá-la, ainda pode prejudicar. Então o Rebbe diz, de onde vem todo esse equívoco? Por que às vezes a gente corre atrás de coisas que não são necessárias, ou coisas que na verdade nem têm a ver conosco? Enfim, Rebbe diz que isso vem do fato que dá tam tzara, que às vezes a nossa mente é curta, às vezes somos pequenos na nossa mentalidade, só olhamos, mas o outro tem, mas o vizinho possui, etc., coisinhas assim. Enfim, ficamos pensando, raciocinando dessa maneira, que isso é uma forma muito pequena de encarar o mundo, a vida e os seus reais valores. Né? A pessoa não está sabendo se autoavaliar, ver a sua própria condição, ver a sua situação. Pode ser a sua situação espiritual, ou seus méritos, e por isso ele imagina que ele merece tudo. Ele precisa de tudo e ele merece de tudo. Enfim, e por isso ele corre também atrás de tudo. E essa é a receita para insaciedade, insatisfação e infelicidade. Deus nos livre. Porém, fala o Rebbe, na hora que nós tivermos dator rechavá, se a pessoa tiver a mente aberta no sentido de ver de fato as coisas como elas são, de enxergar as coisas na devida proporção, e a pessoa então vai saber até fazer uma autoavaliação mais fidedigna. Né? Então, automaticamente ela vai sentir e vai perceber
que ela só tem a agradecer a Deus, que graças a Deus as suas necessidades básicas, vitais, estão cobertas, não tem que haver queixas, etc. E tudo isso vem da bondade divina, não é que, será que eu mereço? Eu mereço tudo isso, eu faço jus. Se a gente for realista, quantos de nós podemos ter a presunção de afirmar, não, direito adquirido, eu de fato mereço? Então, ao contrário, a gente saber que Deus está sendo bondoso, misericordioso conosco muito mais do que nós merecemos. Então, quando uma pessoa se conscientiza disso, ela para de se queixar, para de reclamar e ela percebe o chesed da bondade divina que está envolvida na sua vida. E o Rebbe prossegue e fala, quando a pessoa tiver dat rechavá, uma mente aberta, então até os assuntos de ordem física, materialista, não vão ser as coisas mais essenciais na sua vida. Ele sabe que tem coisas mais importantes, saúde, naches, alegria, etc. Não é? E ele sabe, mente aberta significa dar o devido valor às coisas, e ele saber, inclusive, que certas coisas, não é, tudo bem, seu time não ganhou uma vez, ou aquele negócio não saiu exatamente como você queria, isso não é o fim do mundo, etc. E se há uma coisa que você sim deve perseguir, que isso de fato é importante, é Torá, mitzvot, espiritualidade, elevação, aprimoramento de caráter, autoelevação, isso sim são coisas de fato importantes. O Rebbe também traz do Admor Emtsai, do segundo Rebbe de Chabad, trecho do Teilim, dos Salmos, que nós lemos no Halel, onde ele fazia um jogo de palavras, Atzabeihem Kesev Ezahav, disse o Admor Emtsai, Rab Dover, o segundo Rebbe, inclusive ele falou isso quando era criança, que a palavra Atzabeihem pode ser da raiz de Atzvut. Atzvut significa tristeza. Por que a tristeza entre as pessoas? Atzabeihem Kesev Ezahav, por causa de prata e ouro. Por quê? Porque as pessoas estão obcecadas com negócios, com trabalho, com dinheiro, com finanças. Isso deixa elas nervosas, isso causa ansiedade, e isso acaba trazendo tristeza e decepção. Para muitos essa é a fonte da tristeza. Diz o Rebbe, de onde isso vem? Se a pessoa meditar e refletir, que ele deve estar em alegria, que isso é o que Deus espera de nós. E por que ele deveria estar em alegria? Mas ele fala, puxa, mas minha situação financeira está apertada, ou ele imagina que está comprometida. Então o Rebbe fala, vamos nos lembrar aquilo que o judaísmo afirma, que independente de qualquer coisa, mezonotav shel adam ktsuvim lo mirosh Hashanah de Yom Kippurim, que na verdade nos 10 primeiros dias do ano judaico, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, já foi estipulada a cota individual de cada pessoa, quanto você vai ganhar, quanto você vai ter e quanto você vai usufruir durante todo o próximo ano que está, o ano judaico que está se iniciando então. Então, isso está claramente, isso não é Kabbalah, isso está no Talmud, está trazido na Halachá, nos nossos livros. Então, diz, basta você se conscientizar disso, saber disso, acreditar isso, sentir isso e vivenciar isso. Saber, olha, o que adianta você quebrar a cabeça, ou se preocupar aqui em demasia, ou, sabe, enlouquecer por causa desse negócio ou daquele trabalho, enfim, quando na prática nós deveríamos saber e já acreditar, estar conscientes que a nossa cota, isso significa, você pode, sabe o que, em vez de trabalhar 8 horas por dia, não é, e voltar para casa, para a tua família, você pode decidir trabalhar 12 horas por dia. Você pensa que com isso você vai ganhar 50% a mais? Ele diz, aquilo que foi estipulado naquela cota. É claro que a gente não fica de braços cruzados esperando que a cota desça como chuva, nós temos que trabalhar. Mas o fato de você estar trabalhando 50% a mais do tempo que você dedica, em geral, em absoluto, e nós sabemos isso de forma empírica, não significa que você vai ganhar 50% mais nos teus negócios. A pessoa tem que saber e acreditar, até para ficar tranquila e alegre, que a sua cota está destinada, ninguém vai tirar isso dela. E, portanto,
Assim está escrito, Deus fala, a mim pertence, a prata, o ouro, etc. Então, isso na verdade nem é algo teu, é algo que vem de Deus. Você faz o trabalho, mas o resultado, a bênção, depende dele, e isso já está previamente estipulado. O que não está estipulado, o que Deus não interfere, é no que Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Então, aqui se diz, isso sim de fato está nas suas mãos. Escolher o bem, fazer o bem, e através disso tornar-se merecedor que esse fluxo, que essa cota que já foi pré-determinada, que ela desça mais fácil, mais cedo, que ela flua, que ela desça de uma forma oportuna e possa se multiplicar e engrandecer, aumentar, através disso que você aumenta os seus méritos, praticando o bem. Isso sim deve ser uma preocupação sua, porque isso está nas suas mãos e isso está no seu alcance. E o Rebbe nos diz, por mais que às vezes a pessoa imagina que ela vai trabalhar mais, vai investir mais, etc., e com isso vai ganhar mais, você fala, isso envolve a pessoa, traz a pessoa mais preocupações. Assim está escrito, disseram os nossos sábios, Marbe menechassim, marbe daga, mais negócio significa mais preocupações. E às vezes a pessoa imagina que ele vai, tudo bem, ele vai ficar, vai preocupar, mas ele vai planejar, e vai matutar, e com isso talvez ele vai ganhar. Então se fala, essas preocupações lhe trazem ansiedade, lhe trazem angústia, lhe levam à tristeza. E essa tristeza não vai contribuir em absolutamente nada de positivo para a pessoa. A pessoa acaba se desgastando, não é? Todas as suas forças emocionais, físicas, seu pensamento, sua fala e ação, etc. E, não é? Fica preocupado, fica ansioso, etc. E conforme a gente já mencionou várias vezes o que o Rebbe traz do Zohar, que absolutamente não é por aí. O Zohar diz que da forma que a pessoa se posiciona aqui nesse mundo, assim vai se desencadear do mundo lá de cima. Se a pessoa se posiciona de forma otimista, positiva, alegre, ela vai desencadear e vai atrair de cima coisas positivas, alegres, etc. Não é? E vice-versa, o contrário, que nem queremos dizer e mencionar. Ou seja, existe essa relação recíproca quando nós tomamos a iniciativa e as consequências vêm de cima em decorrência da nossa postura, da nossa atitude. Por isso se diz, se a pessoa ficar no final triste, angustiada por causa do seu trabalho, negócios, etc., ela não vai atrair nada de positivo, muito pelo contrário. Só através da alegria, essa confiança em Deus, essa alegria gerada pela confiança em Deus, ele pode trazer e atrair lá de cima mais motivos para a alegria. Que o fluxo divino flua para ele, tanto nos assuntos espirituais, como físicos e materiais, de uma forma que a bondade esteja explícita e revelada. E o Rebbe acrescenta que muito disso a gente atrai através do estudo da Torá. Através do estudo da Torá, e quando a gente estuda bastante Torá, de forma larga, isso também apressa, agiliza e atrai mais ainda grandes bênçãos divinas. Para uma outra pessoa, o Rebbe escreve numa carta, são princípios que a gente já comentou, mas sempre tem algum acréscimo. O Rebbe diz para essa pessoa que estava meio desesperada, saiba que o mundo não é uma selva, Deus nos livre, o mundo não está abandonado. Não, tem um regente que é Deus. Da mesma forma que Deus é o Criador do universo, da mesma maneira ele continua regendo o mundo, também agora e a cada momento e a cada instante. E não há nada que aconteça nesse mundo, no universo, que escape da sua providência, que é uma providência inclusive individual. Essa providência divina, ela acompanha cada ser e cada criatura especificamente, individualmente. O Rebbe nos diz, esse é um princípio de fé básico de todos os filhos de Israel, de todos os Yehudim, que nós, por natureza, somos pessoas que acreditam, maminim bnei maminim, pessoas que acreditam, filhos e descendentes daqueles que sempre acreditaram. Então, da mesma maneira, nós acreditamos também, Deus, ele está atuando sobre o mundo. O mundo não está abandonado, o mundo inclui eu, você, cada um de nós. Há uma providência divina individual sobre eu, você, cada um de nós. Uma providência divina de Deus. E Deus é bondoso e misericordioso, ele é a essência do bem, o bem perfeito. Por isso, com certeza, tudo que é derivado dele é para o bem. Essas são premissas
básicas e fundamentais da nossa fé, que inclusive elas têm lógica, mas nós precisamos saber interiorizar isso a ponto de sentir e de agir de acordo também. Quando nós, diz o Rebbe, quando nós nos lembramos de tudo isso, e de quando em vez nós paramos para pensar, refletir, meditar a respeito disso, fica mais fácil de encarar os acontecimentos da vida. Aquilo que se passa conosco, saber como encarar e como reagir a todos os acontecimentos. O Rebbe fala, o principal é que toda essa reflexão nos leva a uma confiança em Deus genuína, que seja aplicável no nosso cotidiano, como David Amelach, como o rei David afirma no Salmo 23, quando eu sentir e perceber que Deus é o meu pastor, então automaticamente eu logo vou sentir e perceber, ou estar certo, seguro e confiante, que nada me faltará. Por quê? Porque Ele está comigo, Ele está conosco. O Rebbe também comenta dois ditos talmúdicos. Um que era dito por Rabi Akiva constantemente, e outro por um outro mestre chamado de Nahum. Rabi Akiva costumava dizer em aramaico, Kol de'avid rachmana letav avid. Tudo que Deus faz é para o bem. E se conta episódios da própria vida de Rabi Akiva, quando ele teve que se refugiar dos romanos, etc., que queriam agarrá-lo, como no final até conseguiram. Ele vai para uma floresta, no final o lampião da vela dele se apaga, e etc., mas ele não reclama. Até o burro dele, que ele estava montado, morre. Tudo que acontecia, ele afirmava, Kol ma de'avid rachmana, tudo que Deus faz é para o bem. Né? Por mais que pareciam coisas negativas. Depois ele descobre no dia seguinte que haviam patrulhas que estavam nas proximidades em busca dele. Então ele, se tivessem visto a chama da vela acesa, a luz acesa, ou o animal, o burro, urrando, então logo eles se aperceberiam que tem alguém lá e viriam em meu encalço, e, enfim. Então, a posteriori, ele percebia também que tudo que Deus faz é para o bem. Nahum era chamado de Ish Gamzu, o sujeito disso também, porque ele dizia Gamzu letová, isso também é para o bem. E o Rebbe analisa essas duas frases e fala que a segunda, a última, ela é mais poderosa, é mais forte. Aquilo que dizia Rabi Akiva, Gamzu, tudo que Deus faz também é para o bem. Kol ma de'avid rachmana letav avid, tudo que Deus faz é para o bem. Ou seja, na hora não se percebe isso. Pelo contrário, na hora, na percepção, a gente vê coisas negativas. Mas Rabi Akiva nos ensinou a saber e se conscientizar que tudo que Deus faz é para o bem. De imediato a gente não percebe, mas vamos ter paciência, a posteriori a gente vai constatar. Nahum, mais do que isso, ele dizia Gamzu letová. A palavra Zezu é algo que a gente aponta com o nosso dedo. Ou seja, na hora que acontecia, ele dizia isso também é para o bem, isso mesmo. Ou seja, independente, não só as decorrências, as consequências, o que virá disso, mas isso mesmo é para o bem. É um nível ainda mais elevado. Assim, os nossos mestres e sábios ensinavam como deve ser a nossa atitude. Ou seja, que mesmo em dissabores na vida, mesmo em fatalidades, enfim, coisas que não parecem boas, ou coisas que parecem ruins, ou até muito ruins, devemos ter essa atitude. E o Rebbe pergunta como encarar, ou como estar até alegre e com essa confiança, mesmo enfrentando sofrimentos. Sofrimentos, né? Em qualquer área que seja, saúde, relacionamento, parentesco, vida e morte, o que for. Então, o Rebbe traz que o Baal HaTanya, Rav Shneur Zalman, explica no Tanya, no capítulo 26, que esse conceito, Gamzu letová, o que significa que isso também é para o bem? O que Nahum dizia. Significa que por mais que esse bem não está revelado e explícito a olho nu, ou seja, com os nossos olhos de carne e osso agora a gente não está vendo bem nenhum, muito pelo contrário,
Mas explica o Rabi Shneur Zalman de acordo com os ensinamentos profundos da Kabbalah, que é a visão mais profunda da vida, do mundo e de tudo, não ver as coisas só de forma superficial, mas penetrar no âmago das coisas, no íntimo das coisas. Então, de acordo com a Kabbalah, se explica que existem coisas que aparecem na nossa vida que são derivadas de um nível espiritual muito elevado. Esse nível espiritual é tão elevado que é chamado de alma de Itkassia, o mundo encoberto. Enquanto que as coisas mais simples vêm de um outro plano que na Kabbalah é chamado do mundo revelado. Por que que o mundo encoberto é encoberto? Porque se fala que lá a revelação divina, a luz divina é tão forte, tão intensa que ela precisa ser coberta, ela precisa ser, de certa forma, camuflada. Por isso os nossos sábios afirmaram aquilo que a gente já mencionou uma vez, que aqueles que conseguem se alegrar, manter a alegria, mesmo nos dissabores, mesmo com sofrimentos. Sobre ele se aplica um versículo que fala, Ve'ohavav, aqueles que amam a Deus em toda situação e circunstância, Ketzet Hashemesh bigvurato, eles verão o sol no seu esplendor com toda a sua força. Porque se diz, do que é derivada a alegria deles? Eles têm tanto amor e confiança em Deus, tanta proximidade, que eles percebem que mesmo por trás daquele encobrimento, mesmo naquelas coisas camufladas, lá existe divindade. Divindade quer dizer bondade. Existe algo de positivo. Então a pessoa que consegue desvendar o véu, consegue enxergar o positivo, mesmo atrás da escuridão, ele vai merecer que todo o esplendor, a magnitude do sol, da luz divina, brilhe para ele. Que isso é uma coisa recíproca, já que ele soube, no meio da escuridão, ele soube desvendar, descobrir a luz, então ele merecerá, na mesma proporção, uma grande revelação divina, que Deus ilumine o seu semblante para ele, quando ele percebe que mesmo sofrimentos, tudo que Deus manda, Deus quer melhor do que ninguém o nosso bem, e tudo que ele manda é para o nosso bem, ele vai acabar merecendo o bem de forma palpável e de forma revelada. Eu quero desejar para vocês desde já um Shabbat Shalom, e se Deus quiser, os nossos encontros da próxima semana nós vamos dedicar ao tema de Shavuot, a mensagem de Shavuot, preparativos de Shavuot, como aproveitar esse momento do recebimento da Torá. Se Deus quiser, até lá, um Shabbat Shalom para todos vocês.